E assim você será bem feliz em Jesus. Que palavras maravilhosas para nós iniciarmos o nosso momento de reflexão na palavra do Senhor, sabendo que a felicidade está somente no Senhor Jesus. E hoje, como eu disse, nós queremos refletir no Salmo 128, um salmo que começa justamente com essa palavra: feliz. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Eu creio que muitas pessoas procuram o segredo da felicidade. E ele está registrado na palavra do Senhor. Deus nos mostra o segredo da felicidade. Feliz aquele que teme, que crê, que confia no Senhor, que entrega a sua vida a Deus, que segue os seus caminhos, que luta contra o pecado, que luta contra as investidas dos inimigos de Deus, o diabo, o mundo, a nossa carne, os nossos desejos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Por isso nós devemos sempre nos perguntar: vale a pena obedecer a Deus? Será que vale mesmo a pena? Olhamos o mundo ao nosso redor e vemos tantas e tantas pessoas progredindo materialmente, mas fazendo tudo o que é imoral, fazendo muitas coisas erradas. Quantos e quantos relacionamentos são desfeitos ao nosso redor por causa de erros, por falta de perdão, falta de amor. E então devemos nos perguntar: vale a pena obedecer a Deus? E a resposta ela é sim. Mesmo que nós vivamos na sociedade do merecimento, nossos alunos são ensinados a estudarem para alcançar as melhores notas. Muitos pais cobram os seus filhos por isso. Alguns lutam para ficar na média. E ainda tem aqueles que não estão nem aí, nem para a nota, nem para o conhecimento e muito menos para o seu futuro. Muitas pessoas só olham os resultados na sua vida. Não importa o jeito, não importa a forma. Estamos no final de semana das eleições municipais em todas as cidades do nosso país. E nós sabemos que muitas pessoas irão fazer de tudo para conseguir se eleger, seguindo regras ou tentando burlar as regras. Porque o que importa é vencer. Assim é a sociedade em que vivemos. Também existem muitas pessoas que só fazem algo se tiver alguma coisa a receber em troca. Senão eu nem vou levantar meu dedo. Senão eu nem vou ajudar se eu não for também recompensado ou se eu não receber nada em troca. Porque estamos nesta sociedade do merecimento. Somos ensinados assim, infelizmente. E nós devemos olhar o que nós merecemos, olhando para a cruz do Calvário, olhando para Jesus. Nós é que merecíamos estar ali. Nós é que merecíamos morrer. Mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Carregou os nossos pecados, nos perdoou, porque Ele nos ama. Porque Ele é o nosso Salvador. E mesmo com a sua salvação, ou mesmo com o seu perdão, continuamos a merecer a condenação. Isso não apagou o que nós merecemos, mas pelo seu amor, pela sua graça, nós recebemos algo que nós não merecemos, que é o perdão. E Lutero, ele explicava que onde há perdão, há vida e salvação. Por isso são maravilhosas estas palavras do Salmo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade.
Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. E então voltamos à nossa sociedade. Será que viver de acordo com a vontade de Deus, nós realmente vamos ter o suficiente para vivermos? Vamos ser felizes? Ou ainda, tudo dará certo para nós? E é importante lembrar que sim, porque nós vamos estar satisfeitos no Senhor. Nós vamos estar felizes com o que Deus tem nos dado. Nós vamos seguir os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do nosso Salvador Jesus, os ensinamentos que nós recebemos através da ação do Espírito Santo pelo batismo, pela palavra, eles nos apontam que nós devemos amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer para os outros o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Quando olho estas primeiras palavras deste salmo, nós devemos estar realmente motivados a viver tementes ao Senhor, confiantes em Deus, apegados à sua palavra, com unhas e dentes, com toda a nossa força. Porque Deus nos diz que assim nós vamos ser felizes, bem-aventurados. Nós vamos estar realizados. Nós vamos encontrar a razão da nossa vida. Andam procurando a razão de viver. E nós devemos procurar esta razão nas palavras da Escritura. São elas que nos guiam à salvação, são elas que revelam todo o amor, toda a graça de Deus, todo o plano secreto de Deus, que para nós está revelado. E muitos precisam ouvir esta palavra. E eu quero ressaltar o primeiro texto da leitura de Hebreus no culto de hoje. É um versículo bem interessante. Até eu já adianto que ele vai estar ali no momento da oferta. E ele diz assim: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Deus tem nos revelado as suas verdades na sua palavra. Nos mostra o que nós merecemos e nos mostra também como Ele nos livra deste castigo, sofrendo em nosso lugar, se humanando, carregando os nossos pecados. E na sua palavra Ele nos diz, nós devemos prestar mais atenção no que Ele está nos ensinando, nestas verdades que nós temos ouvido. Não querermos trocar as verdades bíblicas por verdades mundanas, por verdades convenientes, por verdades de coachings, por verdades de políticos, por verdades de atores, influenciadores e músicos. Nós precisamos ouvir as verdades bíblicas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é o perdão. Nós merecemos a morte eterna, mas Deus nos presenteia com a fé e nos dá a certeza do perdão dos pecados. Esta mensagem, a mensagem da cruz de Cristo, é uma mensagem de loucura para as pessoas que não creem, para as pessoas que querem ficar barganhando com Deus, para as pessoas que só querem seguir a Deus se tiver algo em troca. Porque é loucura nós vivermos uma vida apenas confiando, sabendo que Cristo já pagou pelos nossos pecados. Chegamos em casa, olhamos para os nossos boletos e eles não vão ser pagos assim, misteriosamente ou milagrosamente. Nós precisamos trabalhar para pagar os nossos boletos, não tem problema nenhum.
Devemos continuar a nossa vida aqui neste mundo, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que essa é a razão da nossa vida. A partir do momento que Deus nos chama no batismo, que Deus nos chama na sua palavra, a razão da nossa vida se torna Deus, Jesus. E nós queremos viver assim, testemunhando esta palavra, anunciando este perdão, anunciando tudo que Deus fez em meu lugar e tirando a nossa parte da história. Não querendo dizer, veja só como a minha fé é grande, veja só os meus atos, vejam o meu exemplo. Assim como nós podemos apontar as nossas boas obras e nossos bons exemplos, também devemos apontar os nossos erros. Também devemos dizer quantas e quantas vezes negligenciamos a palavra de Deus. Mas muitas vezes isso não queremos, vai ficar feio. E devemos ter a sinceridade de dizer, Senhor, me perdoe, eu errei. Tenho vergonha disso? Sim, tenho, pois fui contra a tua palavra. Mas confio no teu perdão, por isso eu não vou me gloriar nas minhas obras. Por isso eu quero anunciar o que o Senhor fez, não o que eu faço. Não ficar falando de mim, falando do que eu faço, como eu vivo, mas sim do meu Senhor Jesus. Carregou os meus pecados e morreu na cruz para me salvar. Por isso, felizes são aqueles que temem ao Senhor. Felizes são aqueles que confiam nele. O versículo 2, conforme eu já li, tem 3 coisas importantes. Quando o salmista diz, se você for assim, primeiro, ganhará o suficiente para viver. Aí entra a nossa gratidão a Deus. Estarmos felizes de sabermos que Deus nos abençoa com o suficiente. Querermos mais é egoísmo. Querermos mais é questionar o Senhor. A não ser que eu vá usar esse mais para a proclamação da palavra de Deus. Aí sim, eu posso almejar mais para que a palavra de Deus seja mais anunciada. Mas nós devemos ser sempre sinceros. Nós temos o suficiente para viver. Então não podemos reclamar disso. Depois o salmista diz, se você for assim, será feliz. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que talvez nós dizemos que não nos trazem muita felicidade. Injustiças, violência, algum ente querido doente, algum falecimento. São coisas que nos afetam na nossa vida mundana. Mas se nós apenas olharmos com os nossos olhos humanos, nós não vamos ser felizes. Por isso nós temos que olhar com os olhos da fé. Lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que Jesus já veio ao nosso coração, o Espírito Santo nos transformou e nos diz que nós vamos viver a eternidade com Ele. Aonde nós não vamos chorar, aonde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza nem sofrimento, a ponto do apóstolo Paulo dizer, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E dar o testemunho de que ele já queria estar faz tempo ao lado de Deus. Mas Deus ainda o mantinha aqui por algum motivo, assim como nos mantém por algum motivo. Para testemunharmos o seu amor. Para proclamarmos o perdão de Deus. Ou para sermos transformados por Ele. Para sermos convertidos, para nós termos a certeza do céu. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Por isso Ele quer usar aqueles que já são salvos para anunciar esta palavra. Por isso nós devemos dizer que sim, nós somos felizes em toda e qualquer situação. No sofrimento, na tristeza, na alegria, na bonança, nós somos felizes em Jesus. Não quer dizer que não somos afetados por momentos ruins. Não vamos dizer agora que nós não podemos mais ficar tristes, sofrermos. Nós vamos continuar sofrendo aqui neste mundo, porque este é um mundo pecador.
mas os nossos olhos espirituais têm que nos apontar para a salvação eterna. E saber que quando Deus me chamar para lá, será um dia de alegria eterna para mim, para cada um de nós. Aqueles que ficarem e ainda não for a sua senha, o seu chamado, sofrerão com a nossa partida, mas devem ter a certeza de que em Cristo nós estamos no céu. E então, até breve, nós iremos nos reencontrar no paraíso celeste. Isto é a felicidade verdadeira aqui nesse mundo. E por fim, o salmista diz: se você for assim, tudo dará certo para você. E aí então nos perguntamos, mas muitas vezes nossos planos são frustrados. Muitas vezes nós planejamos alguma coisa que não dá certo. Como que tudo vai dar certo? Feliz aquele que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade. Viver a vontade de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes nós queremos inverter ou mudar este mandamento de Deus. Queremos que Deus nos ame acima de todas as coisas e que o próximo nos ame como nós nos amamos. E pronto. Isto não dará certo na nossa vida. Mas quando nós vivemos a vontade do Senhor, reconhecendo a nossa situação, nós reconhecemos que a nossa vida está dando certo, porque o amor de Deus está agindo em nosso coração. De novo eu cito o hino: estamos no mundo, mas dele não somos. Continuamos vivendo aqui como proclamadores da mensagem, não como beneficiários do que Deus tem que nos dar. Se fosse assim, todos nós deveríamos somente sofrer neste mundo, pois é isso que nós merecemos. Mas Deus não faz isso. Deus nos abençoa para mostrar quão grande é o seu amor e que nós utilizemos estas bênçãos para que outras pessoas também conheçam do amor dele. Esta é a primeira parte do Salmo. Na segunda parte, podemos resumi-la da seguinte maneira: bem-aventurada é a família que teme ao Senhor. Feliz é a família que teme, que respeita, que confia no Senhor. E o salmista diz: em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. A alegria do perdão desfrutada no lar. A alegria de saber que Deus abençoa as crianças. Ouvimos no relato do Evangelho Jesus bravo com os discípulos, porque eles não queriam deixar que as crianças chegassem perto de Jesus. E aí eu imagino como Jesus se sente quando os pais não trazem os seus filhos à casa do Senhor. Quando os pais não levam os seus filhos para ouvir a palavra de Deus. É muito triste nós olharmos isso. Então nós vemos que uma família feliz é uma família que está unida no Senhor, que tem uma vida apegada a Ele, que confia no seu perdão, na sua graça e no seu livramento. Por fim, o salmista diz assim: que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Aí nós vamos olhar esse texto e vamos falar, mas como que eu vou ver o progresso de Jerusalém? Nós moramos aqui no Mato Grosso. Como que do monte Sião o Senhor vai me abençoar? Aqui o salmista está falando da igreja. As bênçãos que vêm da igreja para o povo de Deus. As bênçãos que são proclamadas por estarmos juntos como povo do Senhor. Perdoados, libertos dos nossos pecados, confortados, renovados. Isto o mundo não nos dá.
Isso não encontramos porta fora da igreja. Isto não encontramos nas mentiras proclamadas por falsos profetas, por influenciadores da internet, artistas políticos e assim por diante. Estas bênçãos vêm do Senhor, através dos seus servos, que Ele utiliza, servos consagrados, servos que querem dar mais valor às verdades ensinadas, para não se desviarem delas. Aqueles que olham a mensagem da cruz, mesmo louca neste mundo, dizem: é isso que eu creio e é isso que eu quero para a minha vida, pois Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Não importa o que digam, não importa do que me chamem, eu quero estar ao lado do Senhor. Como é maravilhoso ouvirmos estas orientações do salmista e sabermos: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Vale a pena obedecer a Deus? Vale. Vale muito a pena. Pois nós obedecemos a Deus porque confiamos nele. Nós obedecemos a Deus porque fomos perdoados por ele. Nós obedecemos a Deus mesmo quando nós pecamos, porque não ficamos com o pecado em nossa vida. Nós nos arrependemos do pecado e voltamos ao primeiro mandamento, aonde nós buscamos o perdão. Onde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O qual Lutero explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Não nos alegramos no pecado. Nós nos entristecemos e voltamos aonde há perdão, aonde há vida e aonde há salvação. Por isso, novamente eu digo, vale muito a pena obedecer a Deus. E que a nossa vida seja uma vida de eterna obediência a Deus, mas não querendo algo em troca, mas sim porque Ele nos perdoou. Ele operou em nossos corações a fé, que muitas vezes é até algo inexplicável da nossa parte. Nem conseguimos explicar para os outros da onde que nós cremos, por que nós cremos, e nem precisamos. Nós devemos dar testemunho, falar: Jesus é o meu Salvador e eu quero estar na sua presença, tanto nos momentos em culto, como no meu dia a dia, porque Deus está do nosso lado. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Nós é que muitas vezes não o queremos na nossa presença. Mas Ele está sempre conosco, a olhar os nossos erros, a perdoar os nossos pecados, a também ver os nossos acertos, motivados pela sua palavra, e não pelo nosso egoísmo ou nosso orgulho, mas sim porque nós fazemos boas obras para que Deus seja glorificado. Isto é obedecer a Deus, ou seja, querer que o nome do Senhor seja glorificado, e não que o nosso nome apareça mais que o nome de Jesus na vida das pessoas. Por isso que vivamos sempre obedientes ao Senhor, porque Ele nos perdoou e nos salvou. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.